Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos explorar o universo do concreto e desvendar os processos de preparação, transporte e aplicação desse material na construção civil. O serviço de concretagem que vamos analisar, o concreto poderá ser preparado na betoneira ou produzido na usina de concreto. Já o transporte pode variar desde o tradicional carrinho de mão até os métodos mais modernos como caminhões betoneira. Além das atividades de transporte, vamos verificar o custo do lançamento do concreto, seja ele manual, usando carrinho de pedreiro ou com a própria bica do caminhão, ou ainda através de caminhão-bomba. Além disso, vamos adentrar nas atividades de adensamento, que é a vibração do concreto, dos serviços de acabamento sarrafiado e do desempenho do concreto, utilizando equipamentos tipo float ou desempenadeiras manuais. Se vocês têm interesse em construção e querem saber mais como calcular os custos de concretagem na sua obra, você está no lugar certo. Fique conosco até o final do vídeo, não deixe de curtir, compartilhar e ativar o sininho para notificações. E se você gostar do vídeo, considere se inscrever no canal. Meu nome é Douglas Munhoz e você está na Academia de Custo. Bora lá então, pessoal. Hoje a nossa análise é do concreto, não do preparo do concreto, e sim do serviço de concretagem. O serviço de concretagem envolve o transporte, lançamento, adensamento e acabamento. Na verdade, nós temos dois serviços, um que pode ocorrer na fundação e outro que pode ocorrer em estruturas. Nós vamos ver a diferença entre eles, porque eles têm custos diferentes. Muito bem. O transporte, lançamento e adensamento do concreto na fundação, a sua unidade é o metro cúbico, e a gente usa esse serviço quando a gente vai executar fundações do tipo viga baldrame e quando a gente está lançando o concreto com carrinho de mão. Ou, na melhor das hipóteses, quando o caminhão chega próximo da estrutura e você consegue lançar com bica. Supõe-se que, quando a gente vai utilizar esse serviço, o gasto com a mão de obra é maior, por causa da dificuldade de transitar com o carrinho por meio da terra, que lamacenta na maioria das vezes, pode estar com chuva ou não, então você gasta mais mão de obra para executar esse tipo de serviço. No caso de estruturas, também a unidade é metro cúbico, e eu uso esse serviço quando eu vou concretar lajes ou vigas superiores, e quando eu estou usando também, transportando o concreto através de bombas de concreto. Nessa composição unitária da fundação e da estrutura, vocês vão ver que a gente tem algumas diferenças. Por exemplo, no caso da fundação, eu tenho 2 horas de pedreiro e 6 horas de servente. E no caso da estrutura, 1,62 horas para pedreiro e servente, ou seja, o meu custo para transportar e lançar em estrutura é muito mais em conta do que na fundação. Muito bem, quando eu contrato um profissional para fazer o serviço de concretagem, eu preciso saber o que está contido nesse serviço, o que eu tenho que cobrar dele. Então vamos lá. Juntas das formas. O que é junta da forma? Observar essa junta entre as formas estão bem vedadas para evitar o vazamento da nascimento. Aqui está mostrando uma figura que eu tenho um piso concretado e eu vou concretar em seguida uma parede e aqui tem uma forma. Você deve verificar a vedação no encontro da forma com o piso para que não ocorra fuga da nata de cimento e ocorra as famosas bicheiras. Além disso, transporte do concreto, que é o segundo item aqui, ó. Quando é em fundação, a gente permite que seja feito quando temos baixos volumes e pequenas distâncias com carrinho de pedreiro ou jirica, e no caso de estruturas, quando são grandes volumes e distâncias maiores, aí sim a gente vai estar usando um caminhão bomba para o lançamento do concreto. Uma coisa que você deve observar é a validade do concreto.
No caso do lançamento e adensamento, o concreto devem ser lançados e adensados conforme a NBR 7212, e que diz que o concreto deve ser iniciado o seu lançamento até 30 minutos após a chegada do caminhão betoneiro na obra e realizados em tempo inferior a 150 minutos, ou seja, 2 horas e meia, no caso do uso do caminhão betoneiro dotado com dispositivo de agitação. Quando que eu conto essa hora? A partir do momento que eu misturei a água lá na usina. Então eu tenho 2 horas e meia para lançar, não do momento que ele chega na obra, mas sim do momento que foi pré-misturada a água lá na usina. O adensamento. O adensamento é vibrar a mistura do concreto fresco com o uso de vibrador de imersão. E o adensamento ele deve ser cuidadoso para que você consiga vibrar toda a parte da forma, toda a parte da sua estrutura. Existe uma norma que dá umas dicas de como utilizar os vibradores de imersão. Quem tiver interesse está lá em NBR 14931. Quanto ao acabamento, faz parte do serviço o profissional sarrafear o concreto com o uso de réguas de alumínio e também desempenar o concreto, que ele pode utilizar esse equipamento, que é um float, no caso de pisos, tem um tipo aqui, outro tipo, ou desempenadeiras de concreto, tipo de madeira ou plástica. No caso do acabamento, é muito comum, quando você vai concretar uma laje com bomba, às vezes as empresas de concretagem trazem um rodinho com um tubinho de PVC cortado, e eles usam isso para dar acabamento na laje. E aqui uma ressalva, porque muitos profissionais acham que é função da concreteira fazer esse tipo de serviço, e não é. Dentro desse serviço, compete ao profissional o lançamento e o acabamento na estrutura e não a usina de concreto. E quando é o caso de vigas, você também deve dar o acabamento no topo das vigas. Cura do concreto. Também o profissional deve realizar a cura do concreto depois da concretagem, pelo menos por 7 dias. No caso de pilares e vigas, você pode saturar as formas de concreto, as formas com água. Tem a desvantagem que tem um desgaste maior das formas, elas podem empenar. E no caso de lajes e pisos, você pode utilizar 3 formas. Uma é a manta geotêxtil ou tecidos permeáveis, mantê-la molhada, ou utilizar mais uma areia sobre o concreto, molhando, deixando ela úmida durante 7 dias, ou também criando uma lâmina de água sob a superfície. Qualquer um desses métodos é válido e você pode escolher o que você vai utilizar. Então, o que faz parte do serviço é o transporte do concreto, o lançamento do concreto, o adensamento e o acabamento sarrafeado e desempenado, e a cura do concreto. Ou seja, cabe ao profissional fazer todas essas 5 atividades durante o serviço de concretagem. E o que não faz parte do serviço? Adensamento com réguas vibratórias, nada contra, se o cara quiser investir em régua vibratória, mas não faz parte dessa composição unitária, ela tem um custo diferente. E também o acabamento camurçado ou polido com desempenadeira mecânica que vocês estão vendo aqui. Isso também tem uma sua composição de custo diferente do que nós estamos vendo aqui. Muito bem, nós já vimos concreto, passa a ver agora a precificação do serviço. Então, pessoal, se você está gostando do vídeo, não deixa de curtir e compartilhar, isso ajuda muito o canal. Então vamos para a precificação do serviço de concretagem. Mas antes, um recadinho, eu deixo sempre aqui na descrição do vídeo um link para vocês baixarem a planilha que calcula o custo do serviço. Ela é gratuita, é só ir lá e baixar. Você pode dar uma pausa no vídeo, ir lá baixar e acompanhar à medida que eu vou explicando. Bora lá então. A planilha depois de baixada que vocês vão ter é essa aqui, ó. Ela tem 2 abas, na verdade 3 abas. Uma é o serviço de concretagem na fundação, a outra é na estrutura, e para lembrar, na fundação é um carrinho de mão e na estrutura é utilizada a bomba de concreto. Eu tenho mais uma aba de EPI que eu vou gravar um vídeo explicando como calcular o custo do equipamento de proteção individual por dia. Não é nesse vídeo. Bora lá então. Então, no caso da fundação, eu tenho aqui basicamente somente mão de obra, eu não tenho material, porque nós estamos falando de um serviço que não envolve material.
Então, no caso do pedreiro e servente, eu tenho 2 horas e 6 horas, e no caso da estrutura, a quantidade de horas é menor, como a gente viu lá no vídeo. Para simular, então, no caso da fundação, vamos supor que a diária do pedreiro seja 130, você põe o preço aí da sua região, e aqui do ajudante ou do servente 90. A refeição, vamos falar que o gasto seja 20 por dia, o gasto de transporte 8 por dia, e o EPI, vou pegar aqui 2,65 por dia. 2,65, 2,65. Muito bem. Com isso, eu tenho um custo de R$ 118,77 por metro cúbico de concreto lançado em fundação. Se eu tiver, por exemplo, 10 metros cúbicos de concreto lançado, esse custo de serviço vai sair R$ 1.187,73. No caso da estrutura, colocando os mesmos valores, 130, 90, 20, 20, transporte 8 e 8, 2,65 e 2,65, nós vamos chegar a um valor de 51,77, que é bem menor do que 118,77. Essa planilha, pessoal, ela está protegida aqui, ó. Se eu for digitar em qualquer lugar aqui, ela vai mandar uma mensagem que ela está protegida, e o único lugar onde não está, onde eu tenho essa borda vermelha, é onde vocês podem preencher os valores, tá ok? Observe que ela também tem aqui ó, uma planilhinha, está dizendo aqui, insira a porcentagem das leis sociais. Se você tiver com o pessoal registrado e não é na empreita, for pessoal registrado na sua empresa, você deve colocar aqui as suas leis sociais. Então, no caso, vamos simular 87%, meu custo sobe para R$ 197,86. E aqui também tem uma outra que diz, insira o BDI. Vamos falar que você vai ter que emitir nota e você vai pagar imposto e você tem que ter seu lucro. Então, vamos falar que seu BDI seja em torno de 35%. Depois eu ensino um outro vídeo como calcular o BDI. Então, meu custo final de serviço seria R$ 267,12. No caso da estrutura, se eu fizer a mesma coisa, 87,35%, ele vai ser 117,45. Então, pessoal, por hoje é só e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos.